Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e hoje estaremos aqui com mais uma aula focado para o Enem 2023 e a aula de hoje será sobre gêneros digitais. Vocês sabem o que são os gêneros digitais? Pelo nome já dá para ter uma prévia, né? Já que a gente fala em digital, hoje a nossa era é a era do digital. Tudo que a gente vai fazer envolve algo, uma tela, né, um celular, um computador, um tablet. Então hoje a gente está nesse meio digital e as coisas vão se adequando, se tornando tudo muito mais fácil, o contato que a gente tem com os outros se torna mais fácil. Antigamente, por exemplo, a gente tinha que conversar com os outros que moravam longe por carta. Hoje não, hoje basta a gente mandar uma mensagem, mandar um SMS, mandar uma mensagem no WhatsApp. Então hoje ficou muito mais fácil a nossa comunicação, porque entrou o digital na nossa vida. Então aí a gente já consegue, né, ir entendendo o que tem a ver com os gêneros, com os textos, né? Falando em outras palavras, seriam os textos. Então vamos lá começar a nossa aula. Gêneros digitais e hipertextos. O que seriam esses gêneros digitais, então? Só para reforçar e apresentar, né, um conceito mais específico sobre isso, são as novas mídias e as inovações, igual eu falei, na rotina impostas pelo uso da internet. Surgiram os gêneros digitais adaptados então a essa nova rotina, a essa nova era. A finalidade é produzir textos mais curtos e diretos, nos quais o diálogo entre elementos verbais e audiovisuais e a presença de hipertextos se destacam, além de abreviaturas e uma linguagem mais interativa. Então a gente percebe que quando a gente se comunica através dos gêneros digitais, os nossos textos não são tão elaborados quanto se a gente fosse escrever, por exemplo, uma redação em um vestibular, ou se a gente fosse escrever um currículo formal, que fosse entregar numa empresa, diferente também de artigos, dissertações. Então, os textos digitais que aparecem nas plataformas, nas redes sociais, eles geralmente são mais curtos, mais fáceis de entendimento. Eles usam do textual, do escrito, do verbal com o audiovisual. Muitas vezes podem ser vídeos, podem ser fotos escritas com legendas. Então, o gênero digital veio para facilitar a nossa vida, né, a nossa comunicação, apresentar uma linguagem um pouco mais fluida, um pouco mais fácil, mas sem deixar de lado a norma padrão. A gente tem a norma padrão como a base, como o nosso fundamento. Mas é claro que os gêneros digitais, eles adequaram uma linguagem um pouco mais fluida. Então eles permitem as abreviações, a linguagem mais interativa, para abranger um público maior, ok? Então, as características que mais aparecem nos gêneros digitais são a objetividade, as frases curtas e diretas, igual eu já havia falado, mescla de elementos textuais e audiovisuais, uso de hipertexto, interatividade com os leitores e espectadores. E alguns exemplos desses gêneros digitais seriam, por exemplo, o GIF, que a gente vê muitas vezes ou numa conversa no WhatsApp, a gente manda um GIF para uma pessoa, porque os GIFs, alguns representam, né, um estado de espírito, um estado emocional, ou visam a caracterizar uma situação. Temos as fanfictions, currículo web, vlog, wiki, e-mail. Então nós temos várias formas de comunicação dos gêneros digitais. Nós não vamos passar por todas, mas vocês provavelmente já viram, já tiveram contato,
Vocês entram na internet e já se deparam ou com sites, com artigos, com alguma coisa ali que você está lendo ou está vendo, está transmitindo uma mensagem, está se comunicando com você. Então aqui eu vou destacar o e-mail, que é muito usado, tanto professores, alunos, empresas, alguém que vai se candidatar a uma vaga de emprego precisa do e-mail. Então o e-mail é muito comum na nossa vida e ajuda, facilita muito a nossa comunicação, muitas vezes sem precisar ir até o local que a gente quer ter uma relação, uma interação. Às vezes de casa a gente já pode enviar aquele e-mail, enviar um currículo através do e-mail para se candidatar a uma vaga, a uma determinada empresa, um determinado lugar. Então, o e-mail, quais são as características, quais são as finalidades do e-mail? Prevalece a língua escrita, pode ter sim também imagens, você pode se comunicar através de uma foto, de algo que você queira dar uma enfatizada no seu objetivo da sua fala. Geralmente enviada por um emissor ou a um ou mais destinatários que podem ou não se conhecer previamente. Muitas vezes você conhece a pessoa com quem você vai mandar a mensagem ou você nunca viu na vida. Sua estrutura assemelha-se à dos bilhetes e cartas, apresentando as seguintes partes: endereço do remetente ou emissor, que deve ser automaticamente preenchido. A pessoa que vai receber, ela precisa saber quem está enviando, de quem ela está recebendo aquele e-mail. Tem que ter horário e data, que geralmente é automático quando a gente envia do computador ou do celular, não precisa preencher manualmente. Caso não se trate de uma resposta, deve-se incluir o endereço do receptor, possibilidade de cópias a outros endereços, você pode enviar então para várias pessoas ao mesmo tempo. Assunto a ser tratado no corpo do e-mail, você deve descrever aquilo que você quer falar. Possibilidade de inserir documentos, arquivos com indicação, podendo acrescentar emoticons, imagens e até mesmo textos de voz. Então o e-mail tem uma possibilidade ali de textos, de linguagens que você pode se utilizar inúmeras. E é um canal de comunicação muito bom e muito eficiente. Então, falando dos gêneros digitais, a gente entra na questão das redes sociais, que é onde a gente mais encontra, mais tem contato com esse tipo de linguagem, com esse tipo de texto. Então, às vezes a gente escreve textos digitais e a gente nem percebe. Então, é muito comum na nossa vida. E o que são as redes sociais? São estruturas formadas por pessoas e organizações que se conectam por interesses ou valores em comum. Então, por exemplo, nós temos o Facebook, muita gente usa, Instagram, Twitter, TikTok. Ele serve tanto para te apresentar um entretenimento, para que você acompanhe notícias, acompanhe a vida das pessoas, para você se comunicar com outras pessoas, com empresas, acompanhar às vezes uma oferta, o que uma loja está propondo, está apresentando de novo no seu estoque. Então, são inúmeras as finalidades das redes sociais, só tem que usar com consciência. E aí vamos então passar para um exercício. Eu retirei essa questão da prova do Enem. E aí só para a gente perceber como é que aparece isso na prova, né? Então é uma questão referente aos gêneros digitais e hipertexto. Vocês vão ler com calma a prova no dia, vocês devem ler mais de uma vez a questão para que vocês consigam aí então assimilar o conteúdo, entender do que está sendo falado, porque é uma questão, é um assunto muito tranquilo de se entender. Não tem assim uma dificuldade maior, não é nada assim que exija muita leitura. Os gêneros digitais é
algo assim dado na nossa vida. Então, a gente tem contato, a gente conhece, a gente passa por aquilo, a gente tem muitas vezes mais a prática do que a teoria, ok? Então, vocês vão tirar de letra questões referentes a esse assunto. Então, vamos lá para o nosso exercício. Retirei aqui um textinho que diz assim: como escrever na internet? Regra 1. Fale, não grite. Combine letras maiúsculas e minúsculas, da mesma forma que na escrita comum. Então, você pode mesclar, né? O texto fala que você pode usar as letras maiúsculas, minúsculas. Geralmente, as maiúsculas indica que você está gritando. De repente, numa conversa no WhatsApp, quando você coloca, né, você ativa as letras maiúsculas, as pessoas acham que você está gritando, está sendo transmitindo uma raiva na sua fala. Então, tomem cuidado. Cartas em papel não são escritas somente com letras maiúsculas. Na internet, escrever em maiúsculas é o mesmo que gritar. Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar, colocando palavras ou frases entre sublinhados, e grifar palavras ou frases entre asteriscos. Frases em maiúsculas são aceitáveis em títulos e ênfases ou avisos urgentes. Então, aqui o texto está dando uma dica, né, está mostrando como que você deve falar, se portar quando você está no ambiente virtual, porque muitas vezes com quem você está conversando, né, o seu receptor, ele pode entender que você está um pouco agressivo, você está transmitindo algo pesado, uma raiva. Então, tomar cuidado com o uso das maiúsculas e ao invés disso, grifar ou sublinhar. E aí, continuando no textinho da questão, regra 2. Sorria, pisque, chore. Os emoticons, ou smileys, são ícones formados por parênteses, pontos, vírgulas e outros símbolos do teclado. E até aqui no próprio texto a gente percebe que o autor fez o uso, né, dos parênteses, do traço, dos dois pontos, para indicar esse emoticon, essa carinha, como a gente diz. Eles representam carinhas desenhadas na horizontal e denotam emoções. Então, pode mostrar que você está feliz, que você está animado, triste, chorando. Indica ali a sua forma emocional, seu estado de espírito ali na hora. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente brava ou feliz, ou se está sendo irônica em um ambiente no qual só há texto. Por isso entram em cena os smileys. Por isso que é importante a gente ter essa diversificação na linguagem. Se a gente usar só o texto dentro ali da internet, das redes sociais, às vezes acaba ficando muito massiva a nossa conversa. E como o ambiente da internet é mais fluido, é algo mais passageiro, você está ali no seu trabalho, você está no seu momento de lazer, então você quer uma notícia, quer ver algo mais fluido, mais rápido. Então, muitas vezes, só o texto acaba deixando a pessoa não muito interessada em ler, em olhar aquela notícia. Por isso, o uso, então, dos emoticons, dos smileys. Comece a usá-los aos poucos e, com o passar do tempo, estarão integrados naturalmente às suas conversas online. Esse texto também é uma sugestão de como você pode adequar isso na sua escrita, usando então esses outros elementos, além do texto, além da parte verbal, para deixar isso mais fluido, deixar mais tranquilo para o seu leitor. Então, o texto traz exemplos de regras que podem evitar mal-entendidos em comunicações eletrônicas, especialmente em e-mails e chats. Essas regras
Então vamos lá para as questões. Baseado no texto, nessas regras que foram passadas, o que isso quer dizer? Revelam códigos internacionalmente aceitos que devem ser seguidos pelos usuários da internet? Bom, aqui a gente já exclui a questão, porque eles não são internacionalmente aceitos. Eles são aceitos ali entre a nossa comunidade, a comunidade brasileira. Se a gente pegar, por exemplo, na Europa, a linguagem daqui seria, especificamente da Inglaterra, seria o inglês. Então, os ingleses não iriam entender a linguagem que nós usamos no Brasil. Constituem um conjunto de normas ortográficas inclusas na escrita padrão da língua portuguesa? Não, porque elas não são uma linguagem específica ali, não é a mesma linguagem da norma padrão. Ela tem o fundamento na nossa linguagem padrão, mas ela se adequou. Por isso que ela usa abreviaturas, usa às vezes apenas 3 letras para simplificar, para abreviar uma palavra, ou às vezes algum símbolo para identificar uma palavra específica. Representa uma forma complexa de comunicação, pois os caracteres são de difícil compreensão? Não, senão ninguém entendia, senão a linguagem não era fluida. Foram desenvolvidas para que usuários de países de línguas diferentes possam se comunicar na web? E aí a gente volta na mesma questão da A, porque ela não é para diferentes países, não são para diferentes nacionalidades, apenas para a nossa comunidade que tem ali um vínculo, que entende a nossa língua, entende as abreviações, ok? Ela é restringida. E aí, refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos de comunicação facilitadores da convivência na internet. Então, a nossa questão seria a E, porque ela reflete recomendações, são recomendações, sugestões para você escrever de uma forma mais dinâmica, mais interativa, sobre os usos dos recursos de comunicação facilitadores. Servem para facilitar a nossa linguagem no dia a dia da convivência na internet. Então, a nossa questão aqui, bem tranquila, bem fácil de entender, é só questão de leitura, e aí você vai pegando, às vezes, alguma palavrinha, você já percebe assim, não, isso não tem nada a ver com o que eu li no texto. Então, você vai sempre voltar no texto, vai reler se precisar, e aí vai prestar bastante atenção, porque às vezes a resposta ali está muito simples. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa questão do Enem. Eu agradeço vocês terem participado da aula, bons estudos e peguem firme para que sejam aprovados no Enem 2023. Então, hoje é isso, pessoal. Muito obrigada.